Olá, e eu venho aqui para fechar esse assunto das feridas emocionais, que apresentei aqui 5 feridas emocionais que trazem problemas diversos na vida adulta, porque são feridas lá da infância. Então, como eu já concluí a respeito de como se origina cada ferida dessa, passei por cada uma e trouxe técnica para limpeza, para liberar os meridianos bloqueados pelas emoções guardadas no subconsciente, aquelas emoções que trazem bloqueios e podem ser muito prejudiciais. Eu sou Helene Brito, sou psicoterapeuta, sou psicopedagoga, professora há mais de 30 anos e ainda neuropsicanalista. Aí eu percebi que algumas pessoas fazem comentários, compartilham. Então, você que está começando hoje aí, dê um like na mãozinha. Para quem está começando no YouTube, dê um like, clica aí em cima da mãozinha, compartilha com uma pessoa que você pode achar que ela se interessaria por esse assunto, por gostar ou por ter algumas questões para resolver nessa pessoa ou em outras com os amigos, para estudos, enfim. Pode compartilhar à vontade. E é bom que você comente alguma coisa relacionada ao assunto. Isso faz com que interajam e demonstre um interesse, demonstre que esses assuntos são bem-vindos. Enfim, estarei aqui lendo cada mensagem, cada participação e depois eu respondo, tá? Então vamos lá. A cada ferida emocional, eu falei da origem, né, lá na infância. E aí depois eu trouxe uma técnica específica para poder trabalhar, né, trazendo a memória daquela cena que aconteceu na época quando criança, supondo que essas feridas tenham surgido através dessas memórias. Nós chamamos também de traumas, tá? O trauma, ele não precisa ser necessariamente uma coisa assim absurda, uma coisa, um acidente grave. Nós chamamos de traumas ou trauminhas, são exatamente esses acontecimentos, esses eventos, às vezes são questões mínimas, mas provocam uma dor, um sentimento, uma emoção. Então, nós chamamos de trauma. E como trabalhar este trauma? Trazendo a lembrança do que ocorreu, porque quando nós paramos para conversar a respeito da ferida, né, da sensação que a pessoa tem, e quando a gente vai aplicando a técnica, principalmente da EFT, que é Emotional Freedom Technique, que toca os pontos, né, dos meridianos, quando nós vamos tocando e falando sobre o sentimento que tem, a nossa memória começa a se abrir e trazer eventos que de repente tínhamos até esquecido, que foi lá na infância. E é incrível como na terapia, né, com as pessoas que eu atendo, elas ficam assim encantadas, porque como pode, né? Veio essa lembrança e a pessoa vai percebendo que a cena, aquele acontecimento, ele vai mudando de aspecto. Por exemplo, se a cena estava muito nítida, se estava colorida, de repente a imagem vai sendo dissolvida, as cores vão perdendo aquele brilho, ou as cenas vão ficando distantes. É incrível, as pessoas relatam isso e eu também, porque eu aplico em mim, eu recebi também a aplicação e recebo a aplicação da técnica de colegas. Nós nos reunimos em grupos e fazemos a técnicas uns com os outros, fazemos esses atendimentos um a um também. Então, é assim, é algo incrível como que a partir do momento que passamos a tocar nos pontos pela EFT, que são, no caso chamamos de tapping, nas batidinhas,
como a memória ela vai trazendo detalhes sobre o acontecimento. Coisa que talvez para muita gente né, até diz, poxa, eu nem me lembrava disso, nem me lembrava de como foi, e a memória está vindo. Então começa a trazer detalhes importantes para serem trabalhados na terapia. E a EFT é um caminho da autoaplicação. É uma técnica que a gente pode fazer de autoaplicação. Logicamente, quando nós fazemos em nós mesmos, se nós não temos esse conhecimento, fica mais difícil. Com certeza, um profissional atuando aí na área terapêutica vai fazer um trabalho incrível. Sozinhos nós podemos dissolver algumas coisas, mas nós não somos capazes de nos aprofundarmos. Porque muitas das vezes, foi o que eu falei no vídeo anterior, das máscaras. Então, o nosso ego, para não mexermos muito, porque pode ser uma memória muito dolorida, o que acontece? Para esconder essa ferida, o ego faz o quê? Vou fazer porque dói muito, né? Ele mascara para que você não enxergue a ferida. E ou você esquece, ou você não consegue dar continuidade, dificuldade tanto para lembrar quanto para se aprofundar, aí isso aí já atrapalha, né? Então, a pessoa nem consegue dar prosseguimento na técnica. Por isso é importante a ajuda de um profissional, de um terapeuta que saiba aplicar para poder fazer um trabalho assim mais aprofundado, com mais detalhes. Sabe, é um trabalho bem específico, porque aí limpa de fato, né? A pessoa que não tem conhecimento, ela pode até sentir um certo alívio, mas ela não é capaz de se aprofundar como deveria. Como vale a pena se aprofundar para poder trazer resultados, grandes resultados, né? Agora, dando continuidade à questão das feridas, como nós chamamos de traumas que nós passamos na infância, eles podem ser também atenuados, dissolvidos e curados, porque quando essa memória vem à tona e trabalhamos em cima dessas imagens, desses eventos, quanto mais aplicamos, mais vamos dissolvendo. E percebemos isso. Nós temos reações físicas, uns apresentam reações físicas às sensações, outros nem tanto. Não tem que ser igual, ninguém é igual a ninguém. Mas nós percebemos o físico falando para nós que a energia bloqueada está sendo liberada. Né? Esses meridianos estão sendo liberados, né? E aí o que acontece? Essas memórias que vêm e que nós trabalhamos em cima dela são capazes de ser dissolvidas de modo que chega a pensar, até a pessoa passa até a pensar que é uma criação da mente, talvez, o que passou, porque na verdade não foi bem assim, eu entendi assim. Então é um processo de ressignificar após essa limpeza, porque aí joga tudo fora, tá? Essa energia ruim, essa energia negativa, essas memórias negativas, elas vão para fora, elas são faz uma faxina mesmo. Sabe quando tem essas limpezas nos canos que estão entupidos na casa, que chega uma equipe e injeta aquela água com força para poder empurrar? Então, quando aplicamos a EFT, parece que está sendo feito isso, como se estivesse lá dentro desses meridianos, que são canais onde, né, a energia vital circula. Então, quando nós aplicamos a EFT para limpar, parece que dá um empurrão e desentope, ou seja, desbloqueia essa energia estagnada, tá? E aí esses trauminhas vão sendo dissolvidos. Agora, das 5 feridas que a cada vídeo eu falei sobre uma, né? A rejeição, o abandono, a injustiça, a traição, a humilhação, essas principais feridas aí,
o que acontece na vida adulta? Que essas feridas são provocadas lá na infância. Pode ser também que tenha na idade, na adolescência, na idade adulta, só que quando nós sentimos na adolescência e na idade adulta, ela está fazendo um link com algo lá da infância. A nossa mente, ela trabalha com muita associação, né, das memórias que temos desde o momento que nascemos até os 7 anos. Então, olha que incrível, né? A nossa mente, ela vai associar aos fatos do dia a dia que estamos passando hoje com algo que nos aconteceu enquanto crianças. Só que a nossa mente consciente, essa mente, né, que nós temos no dia a dia, a qual vivemos aqui ou agora, nós não estamos parando para pensar nisso, nós não fazemos esse link, essa associação. Mas a mente da gente vai associar com algo lá, produzido lá na infância, um trauminha, uma feridinha, né? Quando somos adultos, sofremos de vários males, sofremos com várias questões no dia a dia, no presente, por conta dessas feridas que foram feitas, foram originadas na infância. Olha que incrível, né? E o que acontece na idade adulta quando sentimos algo e não sabemos por quê? Ai, de repente me deu uma vontade enorme de chorar, eu nem sei por que eu fiquei assim. Talvez coisas que estejam ocorrendo no dia a dia tem muita relação com aquilo que foi vivido lá na infância, onde você surgiu, onde você sofreu com um trauminha, uma ferida dessa. Então, logicamente, a nossa mente faz essa ligação. Não estamos prestando atenção nisso. Mas a partir do momento que você toma consciência disso, você começa a se observar mais. E com a técnica, ou as técnicas, podem mudar definitivamente cada questão dessa que nos fazem sofrer, tá? Agora, se não olharmos para isso, se não tratarmos todas essas feridas mencionadas nesses vídeos anteriores, das feridas emocionais, a nossa vida vai ficar sempre travando lá na frente em diversos setores. Na saúde, na vida financeira, a pessoa não prospera. Na saúde, a questão das doenças, das dores, do nada, começa a sentir uma dor tal. Então, pode trazer diversos problemas físicos na saúde. Essa questão também financeira, tem muitas pessoas que não prosperam, têm dificuldade de lidar com dinheiro, quando ganha, perde tudo, ou não sabe equilibrar as contas, tem problema com a vida financeira. Nos relacionamentos amorosos, começa a ter problemas seríssimos nas relações íntimas, nas relações interpessoais, no trabalho, na amizade. Está sempre acontecendo algo semelhante. Poxa, mas eu não dou sorte com amigos, ou eu não dou sorte no namoro, eu não dou sorte no casamento. Sempre aparece tal situação muito parecida, ou pessoas muito parecidas que têm o mesmo problema. Tanto que até usam assim, trocar de parceiro é trocar de endereço, né? Porque você troca de parceiro, só muda o endereço porque as pessoas são iguais, não é? Tá vendo? São iguais porque carregam aquele tipo de informação daquela ferida que você tem e que você atraiu. Você cocriou aquele tipo de relacionamento para você porque a referência dentro de você, a crença que você carrega, a dor que você carrega, vai ser essa que você vai buscar para você. São essas pessoas que vão sentir atração também por você, porque você carrega essa referência dentro de você e você não é consciente. Inconscientemente, você vai buscar o mesmo padrão de relacionamento, de pessoas
com características semelhantes. Então, por isso a importância de você se avaliar sempre, buscar essa história, essa memória que você tem, os eventos que você passou enquanto criança, enquanto adolescente, e tentar trazer a memória dos ocorridos, para poder se trabalhar numa terapia e dissolver de fato todas essas questões. Estão guardadas no subconsciente. Não é que ficam aparentes e você pode chegar, é tal coisa. Não, que para um terapeuta tem que haver uma investigação. É um trabalho de investigação profundo, onde vamos levantar dados, experiências, histórias, personagens, você, né? E fora do fato que o ego gosta muito de esconde-esconde, para não mexer na ferida. Por isso que muitas pessoas, eu vejo nas redes sociais, elogiando a terapia, artistas também famosos, falando que há anos faz terapia e não se vê sem fazer terapia. Por quê? Porque, de fato, na terapia, você consegue trazer à tona, com o estímulo de um profissional, né, que vai fazer um trabalho investigatório, né? Então, como é importante o trabalho de um profissional, um terapeuta, que se debruce sobre as questões que você vai trazendo. É muito importante. E muitas coisas que acontecem na vida das pessoas, em todos os setores dos quais eu falei, para não achar que tudo é do nada que surge. Ai, do nada eu perdi dinheiro nisso, eu não consigo juntar dinheiro. Do nada a minha amiga ficou aborrecida comigo, a outra amiga também, não sei o que está acontecendo. A pessoa acaba se colocando na posição de vítima. O mundo está contra ela, está tudo dando errado, alguém está fazendo alguma coisa de errado, fez macumba, fez isso, fez aquilo, rogou praga. É assim que as pessoas pensam, não é? Então, por isso a importância de se permitir em tratar. Porque os terapeutas estão aí, psiquiatras estão aí, psicólogos, neuropsicanalistas, psicanalistas, eles estão aí. Estão trabalhando online, eu trabalho online também. As pessoas estão querendo se aprofundar nesse tipo de trabalho para ajudar as pessoas. Porque o Brasil, gente, passou a estar no ranking mundial com o maior número de pessoas ansiosas e de depressão também, quase está lá no topo. Se antes da pandemia o Brasil já estava com assim, bem alto mesmo, né, o nível de pessoas ansiosas antes da pandemia, imagine depois da pandemia, com toda essa situação, com todo o medo, com tudo que aconteceu, com as incertezas, não é? Desequilibrou muito a parte psíquica, a parte emocional das pessoas. Então, tem muitos terapeutas trabalhando online, que você pode fazer um atendimento até com a pessoa fora do país. Essas ferramentas maravilhosas assim, possibilitaram demais que nós tivéssemos pudéssemos contar com essa possibilidade de estarmos com uma pessoa distante. Eu mesma atendo pessoas de fora do país. Então, se permitir, como diversas pessoas falam nas redes sociais, já vi em podcasts os artistas falando, né? Eu não vivo sem minha terapia, há anos que eu faço. Porque passou a se sentir melhor. Porque percebe que é um trabalho que vai corrigindo isso, que vai
desensibilizando, ou seja, tirando aquela carga de sensibilidade, tirando o peso, a dor daquelas memórias. Não que você viva sofrendo por aí, aconteceu isso quando eu era criança. Não, você não está olhando para isso. Você não está olhando para isso. Isso está no subconsciente. A questão é, a sua vida não dando certo hoje em diversos setores, você nem sequer está imaginando que são produtos daquelas feridas emocionais. Ou seja, as feridas emocionais estão interferindo na sua vida hoje, em diversos setores. Se você está gostando deste assunto, dê um like, compartilhe e se inscreva aí no meu canal para poder, ter mais força e eu trazer cada dia mais conteúdos para vocês serem beneficiados. O meu propósito é esse, beneficiar as pessoas na saúde em diversos setores da vida, trabalhando com esses temas e outros mais. Então, nos próximos vídeos trarei novidades. Até o próximo vídeo.